Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 2, Contemplando Deus. Autor Miguel Mar. Título da semana 3, O Espelho e o Vaso. Sábado, ler com oração, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, que diz: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tesouro em vasos de barro. O ministério da Nova Aliança nos revela que temos um tesouro em nosso interior. Temos o próprio Senhor, a Palavra e o Espírito. Esse tesouro, segundo o apóstolo Paulo, está em vasos de barro. 2 Coríntios 4, 7, repetindo, diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Você dá mais valor ao tesouro que está dentro de você ou ao vaso? Qual é mais importante? Todos nós gostamos de adornar nosso vaso para que ele fique bem bonito. Fazemos isso porque gostamos que a atenção esteja no vaso e não no tesouro. O tesouro está dentro do vaso para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Há um tesouro dentro de nós que ninguém consegue ver. Para que as pessoas vejam esse tesouro, Deus muitas vezes precisa colocar-nos em meio a problemas e situações de sofrimentos, pois só assim percebemos que o vaso não consegue fazer nada, que o vaso não tem força, não consegue resolver os problemas. É a partir disso que o tesouro se manifesta. Temos enfrentado muitos problemas, crises e sofrimentos em nosso viver. Por que Deus permite isso? Para que o tesouro se manifeste. É por isso que os versículos seguintes dizem, 2 Coríntios 4, 8 e 9, Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Nosso vaso passa por tribulações, mas quando o tesouro se manifesta, ele nos livra de qualquer angústia. Podemos estar atribulados exteriormente, mas interiormente não estamos angustiados por causa desse tesouro que há dentro de nós. As pessoas olham e dizem: ele está passando por uma grande tribulação, mas não está angustiado. É nessa situação que eles veem esse tesouro. Podemos provar situações que exteriormente nos deixam perplexos e abatidos, porém esse tesouro em nosso interior não permite que desanimemos, nem mesmo que sejamos destruídos. Mesmo em situações de perseguição, por causa desse tesouro, nunca estaremos desamparados. Não importa o que há fora de nós, esse tesouro faz toda a diferença em nossa vida. Vejamos agora o que os versículos seguintes nos dizem. 2 Coríntios 4:10 diz assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Você entende agora por que passamos por tantas situações difíceis? Isso tudo acontece para que o tesouro que está em nosso interior se manifeste. Olha o que diz o versículo 11: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. A vida de Jesus pode manifestar-se em nossa carne mortal. Esse é o processo pelo qual o ministro da Nova Aliança passa. Quando esse ministro passa por um problema, o tesouro dentro dele se manifesta. Essa é a diferença entre quem tem o Senhor e quem não tem. Há diferentes tipos de sofrimento ou tribulação. Existem sofrimentos que nós mesmos causamos por conta de nossos erros e pecados,
Isso não é sofrer por causa de Jesus. Quando isso acontece, sofremos a disciplina de Deus. Agora, ao sofrimento por causa do Evangelho, pelo nome de Jesus, a favor de sua igreja. É desse sofrimento que Paulo fala aos Coríntios. E é desse sofrimento que estamos falando aqui. É esse tipo de sofrimento que revela o grandioso tesouro que há em nós. Louvado seja o Senhor. Pergunta de hoje: você tem dado mais atenção ao vaso ou ao tesouro dentro dele? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.